Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel 18. Amém? Nós vamos ler o versículo 17, 18 e 19. Amém? Nesses 3 versículos, o título é Saul intenta matar Davi pela astúcia. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e quem é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser um genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Até aqui. Irmãos, eu gostaria de iniciar, aqui contextualizar essa pregação, Então, primeiro nós vamos entender quem é Saul, Saul, depois que o povo, bem lá atrás, o povo de Israel, Deus já tinha prometido a Abraão a terra prometida. Quando o povo conseguiu chegar até a terra prometida, Deus não deu de mão beijada, porque nós já aprendemos que nós temos que batalhar. Então nós temos que batalhar para conquistar. Então o povo de Israel, ele teve que batalhar e ele teve que conquistar cada pedaço da terra prometida. E nós já aprendemos também que quem levou, Moisés, apesar de ter sido um homem de grande relevância nas mãos do Senhor, ele não entrou na terra prometida por uma desobediência. Não foi nem desobediência, ele não fez da maneira que o Senhor ordenou que ele fizesse para tirar a água da rocha. Então, por conta dessa forma que ele fez, que não foi a maneira que o Senhor ordenou, ele não entrou na terra prometida. E quem levou o povo até a terra prometida foi Josué. Os anos se passaram, Josué, já avançado de idade, faleceu. E o povo, o que Deus tinha ensinado e tinha trazido, e as maravilhas que o povo pôde acompanhar, vivenciar, foram se perdendo de geração em geração. Meu Deus, aleluia. E com isso, o povo que a gente já falou que era um povo rebelde, que nem o próprio Deus falou assim: não vou levar esse povo porque eu não vou aguentar, eu vou matar todo mundo, porque se deixar na minha mão eu não vou aguentar. E com isso, depois disso tudo, como o povo consertava com Deus e desconcertava, consertava e desconcertava, então foram surgindo os juízes. E o povo, ele só ficava bem quando ele tinha um juiz que intercedia ao Senhor para colocar o povo no caminho reto. E mesmo assim, depois de anos que eles foram humilhados, aí vinha um juiz e eles se consertavam com o Senhor e passavam a ter uma vida boa, através das bênçãos do Senhor. Mesmo assim, o povo pediu um rei. E Saul foi instituído rei de Israel. E aí nós vamos entrar na pregação que fala sobre o rei de Israel. Então o contexto mesmo assim, eles ainda continuavam batalhando com aqueles povos que ficaram, porque eles também desobedeceram
desobedeceram, porque Deus falou: conquista a terra e expulsa o povo. Eles fizeram uma aliança com os povos e não fizeram da maneira que o Senhor tinha ordenado. Aqui já fica o primeiro ensinamento e alerta. Se o Senhor está mandando você fazer de uma maneira, não faça da sua maneira. Faça da maneira que o Senhor ordenou. E não tente agradar aos outros fazendo da sua maneira e desagradando a Deus. Não faça, porque tem consequência. Então, Saul, ele continuava sendo, ele foi o rei e eles continuavam batalhando. E numa das batalhas, Deus já tinha mostrado a Davi, né? Samuel já tinha ungido a Davi, ainda pequeno, ele ainda não sabia, né, do quão grande então quanto destaque ele teria, mas Davi, ele na batalha, numa das batalhas, ele teve um desafio de Golias, né, e ele realmente conseguiu trazer a cabeça do gigante. Então, entrando nessa, e quando eles voltaram da guerra, né, Saul com seu exército e o Davi também fazendo ali, né, parte do exército, as mulheres cantavam, porque quando os homens voltavam da guerra, as mulheres estavam ali, né, para receber e cantavam e se alegravam pelas vitórias. E quando eles voltaram, as mulheres cantaram da seguinte maneira, né? Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Eita, aleluia, aleluia. Davi, ele tinha sido escolhido por Deus também, né? Ele era menino, ele pastoreava as ovelhas, era o filho caçula de uma família, né, de irmãos fortes, né, creio eu que mais altos, mais robustos, e ele cuidava das ovelhas, mas ele foi escolhido. Aleluia. Então cuidado quando a gente olha para a aparência só, quando a gente olha para o status só, quando a gente olha o que salta aos olhos, e sem observar o que a pessoa carrega no coração. E Davi, ele realmente se sobressaiu como guerreiro, mas ele só se sobressaiu como guerreiro porque Deus estava com ele. Aleluia! E essa situação de Davi começar a ser exaltado pelo povo incomodou por demais a Saul, né? E Saul, ele ficou tão preocupado que ele mesmo se questionou. Agora já estão dizendo que ele está matando mais do que eu, que ele está se dando melhor do que eu, né? Isso não está certo. E aí foi a semente necessária para quê? Para o ciúme, para a inveja, para a indignação. Né? E o espírito maligno, que na Bíblia fala da parte de Deus, e a gente traz uma explicação para isso, não é que Deus intenta o mal, mas da mesma forma que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, nas coisas, né, de Jó, ele permitiu que o Espírito Santo saísse da vida de Saul e o espírito maligno entrasse nele. E ele se irou de tal maneira que ele quis matar Davi. Então, vamos trazer assim para os nossos dias, né? Meu Deus! Uma pequena brecha de uma canção. Parceiro dele, digamos, porque estava indo na guerra junto com ele,
Então não era uma pessoa desconhecida, era uma pessoa amiga, né? Era um parceiro dele. Inclusive tem uma passagem que fala que o filho de Saul amava tanto a Davi que tirou a sua túnica para dar para Davi. Então era uma pessoa muito próxima, né? Era muito próxima. Mas uma brecha só fez a festa no coração de Saul, né? Fez com que o Espírito Santo se afastasse dele e que o espírito maligno entrasse na vida dele. E aí ele começou a matutar: como eu vou matar Davi? Meu Deus. Como que eu vou matar Davi? Eu tenho que matar Davi. Eu vou matar Davi. Mas como? Né? E aí ele ofereceu a filha mais velha. Aqui nós lemos no versículo 17, ofereceu a filha mais velha, Merab, a Davi. Ele falou assim: eu vou dar minha filha mais velha para casar com você, mas em troca eu quero apenas que você batalhe as guerras do Senhor com os filisteus. Ele sabia que Davi carregava, né, ele ganhava as guerras, que não era pelo braço dele, que ele ganhava as guerras pela presença do Senhor na vida dele. Então ele sabia disso. E isso também acontece com a gente. Que as nossas batalhas a gente não vence com os nossos braços, mas a gente vence através do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que a gente tem que cuidar com muito carinho, porque em uma brecha as guerras vai embora, né? E isso aconteceu na vida de Saul. Então ele falou assim: vou dar minha filha mais velha para casar com você. Davi era um rapaz que não tinha recurso. Imagina, ele mesmo fala na palavra: eu vou casar. Quem sou eu para casar com a filha do rei? Quem sou eu? Você é filho de Deus, não se esqueça disso. Glória a Deus. E Deus tem o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor. Por isso que a gente não deve se apegar, se corromper, encher os olhos, se afastar do Senhor com os pratos de Satanás. Porque eu dou a minha filha, você guerreia para mim, mas apenas com uma intenção: ele não sujar as mãos dele de sangue, mas Davi ser morto pelos filisteus. Só que como Davi tinha, nós também temos um Deus que peleja a nossa peleja e guerreia as nossas guerras e as nossas batalhas. Mas nós temos que estar sempre muito atentos aos pratos maravilhosos que são oferecidos. Alguém vai num restaurante, né? Hoje eu vou num restaurante, nossa, aquilo é chique, deve ser chique, eu acho que é meio caro. E aí vem um prato feio. É verdade. Não vem. Vem um prato bonito, né? Vem um prato bem arrumado, né? Vocês já viram bebida numa garrafa feia? Não tem. É bonito, né? Você já viu um amigo que quer te colocar para perder, que te chama para vir na igreja? Não chama. Alguém teve algum amigo convidando? Te amo tanto, vou te levar para a casa do Senhor. Não, te amo tanto que eu vou te levar para o bar para beber. Eu vou te levar para a balada, né? Eu vou te ensinar que você pode ficar com aquele mocinho, mas só leva isso aqui, ó, né? Você só leva aquele preservativo, né? Já abre a porta para você entrar na prostituição. Você não encontra amigo de verdade que fala: vamos lá comigo, vamos louvar o Senhor, né? Vamos para a igreja, vamos orar juntos.
Então, o prato oferecido como melhor iguaria pode ser o início da nossa ruína. Meu Deus! Né? Da ruína, porque isso que ele desejava para a vida de Davi. Ele desejava a morte de Davi por ciúme, né? Por inveja, porque Davi estava sendo aplaudido pelos feitos, né? Pelas guerras que ele estava vencendo. Meu Deus! E ele falou: eu vou dar a minha filha e você casa com ela, só que você vai morrer nas mãos dos filisteus. E como Davi, né, continuou ganhando as guerras, ele pegou a filha mais velha e fez o quê? Deu a filha mais velha em casamento para outro. Ofereci a minha filha. E ele não morre. Ele vai para a batalha e não morre. Meu Deus! Mas por que ele não morria? Porque Davi, ele não foi um homem perfeito como eu e como você. Mas ele aprendeu da parte de Deus, ele foi chamado um homem com coração segundo o coração de Deus. E por que ele galgou esse título? Porque ele errava. Mas ele se humilhava na presença do Senhor. Ele errava, mas ele reconhecia o seu erro e se prostrava diante de Deus. Ele errava, mas ele não perdia o relacionamento dele com Deus. Então, assim, ele errou, mas ele confessou os pecados, confessava os pecados, se arrependia, mas ele não quebrava a aliança dele com Deus, o relacionamento dele com Deus. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes quando a gente abre uma brecha, a gente sabe perfeitamente que o Espírito Santo de Deus, primeiro ele não sabe, mas ele dá um passo para trás, ele vai ficando mais distante. Se a gente não percebe e faz assim para pegar ele de volta, é a brecha que precisava. Para quê? Para o outro entrar, né? Só que uma coisa muito importante, quando a gente vê também essa atitude de Davi, a gente percebe que ele era um homem segundo o coração de Deus, que ele não tinha vergonha de reconhecer o erro dele, de se humilhar na presença de Deus, de confessar os seus pecados. E Deus estava ali, para cuidar, estava cuidando. Assim como Deus tem cuidado de cada um de nós. Mas a gente tem que ter mais disposição para buscar a face do Senhor, para estar perto do Senhor e se afastar daquilo que não é vontade de Deus para as nossas vidas. Cuidado com o que tem sido oferecido a cada um de nós. Cuidado. E essa oferta, ela vem com uma amizade. Poxa, admirava tanto aquela pessoa, agora ela é minha amiga. Cuidado. Pode ser o início da sua perdição. Você não sabe o que ela está carregando no coração. Você não sabe se ela já deixou brecha para o ciúme, para a inveja, para a contenda. Você não sabe quem habita ali. É linda por fora e por dentro. Quem habita ali? Né? Um relacionamento, uma promoção no trabalho, um bem, uma casa, um carro, outras coisas, um prazer passageiro. Fico tão feliz quando eu vou sair com meus amigos. Para onde você está indo? Seu maior amigo é aquele lá de cima. É seu maior amigo, porque ele corrige quando precisa corrigir, ele sustenta
quando tem que sustentar. Ele te carrega no colo quando você não tem força para caminhar. Então, isso que a gente tem a gente tem que estar sempre atento, sempre agarrado no Espírito Santo, sempre procurando caminhar com Cristo e em Cristo. E continuando aqui, né, Davi, né, no versículo 18, a gente vê que Davi fala que ele não era uma pessoa para receber a filha do rei, ainda mais a filha mais velha do rei, né? E ele vê o rei, o Saul deu a filha para outra pessoa que se casou com ela, e no final, Saul ainda com intenção, né, de matar Davi, falou: a filha mais velha já se casou, mas eu tenho a filha mais nova, e eu vou te dar a filha mais nova em casamento, desde que você continue batalhando. E ele continuou batalhando. Só que ele batalhando, Saul tentando, né, o mal, esperando a morte dele, não pelas suas próprias mãos, mas pelas mãos dos filisteus. O que Davi ficou sabendo? Que a filha mais nova de Saul o amava. Mical o amava. Mical queria ser esposa de Davi. Ela tinha esse desejo no coração dela. E Saul dá a sua filha mais jovem, a Mical, em casamento a Davi. E ele se casou com Davi, e Saul não conseguiu o que ele desejava, que era que Davi morresse pelas mãos dos filisteus, mas o odiou para sempre, né? Saul o odiou para sempre. E aí a gente vê como que Deus, Ele tem preparado para cada um de nós o melhor. Deus, Ele tem guardado como Ele guardou Davi, né? Ele também nos guarda. Aleluia! Davi não casou com a primeira filha, com a filha mais velha de Saul, mas casou com aquela que o amava. Casou, né, de uma maneira que Deus preparou para ele. Deus o livrou da morte. Deus deu a ele um casamento onde a esposa dele o amava. E ele não se precipitou. Então, o que a gente vê, né? Um homem segundo o coração de Deus. Ele não se precipitou. Ele não se revoltou contra Saul. Ele aguardou o tempo de Deus. Ele guerreou colocando Deus na frente, né? Ele nunca se sustentou no próprio braço. Isso é uma lição que a gente deve levar no coração, né? Como que a gente deve fechar as brechas? A gente deve puxar o Espírito Santo para perto de nós. A gente não deve deixar os olhos crescerem nas coisas que são oferecidas, né? Um bonito rapaz, uma bonita moça, uma bonita casa, uma bela viagem, coisas que lógico que são boas, todos nós gostamos de coisas boas, mas a gente tem que estar atento de que mão que está vindo isso. Se é a mão para tirar a gente do caminho, a mão de Saul para matar
pegar e lançar a gente na morte, porque ali já habitava o espírito maligno, ou se é uma mão de Deus de recompensa, como deu a filha mais nova de Saul em casamento para Davi, né? Se é uma recompensa de amor ou se é um presente do maligno. E todas essas coisas a gente vê e às vezes a gente fala assim: nossa, que difícil, né? Como que eu vou resistir a uma viagem? Como que eu vou resistir a um bom convite? Né? Tudo isso é muito difícil para mim. Né? Como que eu vou perceber que brecha que eu tenho que fechar? Né? Só que Deus, né, é um Deus grande, é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que tem os olhos atentos nos filhos dele. Alguma mãe larga seu filho sozinho? Pergunta a irmã Viviane se ela larga o Davi sozinho, tira o olho de cima dele. Tira, irmã. Não tira. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Você acha que Ele está tirando o olho de você? Está enganado. Nem quando a criança acha que está sozinha e vai fazer aquela baguncinha, enfiar o dedinho na tomada, né? Fazer alguma coisa que não pode. É a hora que a mãe chega, né? O que você está fazendo aí, menino? Né? Então, assim é o nosso Deus conosco. Ele está sempre cuidando de cada um de nós. E aí, nessa noite, depois disso tudo, né, que a gente vê o cuidado do Senhor, uma pergunta que me incomodou um pouco, né? E eu me fiz. E eu gostaria de fazer para os irmãos. Que tamanho tem o seu Deus? Que tamanho tem o seu Deus? Ele tem o tamanho do seu medo? Ele tem o tamanho do seu problema? Ele tem o tamanho das suas dúvidas e das suas incertezas? Que tamanho tem o seu Deus? Ele é do seu tamanho? O tamanho do seu Deus é o tamanho do que você almeja. Como você almeja ter o seu Deus? É a importância que você dá ao seu Deus na sua vida. Assim é o tamanho dele. Você pode ter um Deus desse tamanho, mas você pode ter um Deus sem medida. Um Deus que ele fala simplesmente: eu sou o que eu sou. É um Deus do impossível. Porque o que é possível para a gente faz. Mas o que é impossível, deixa que ele cuida. É um Deus que promete e cumpre. É um Deus que não falha nas suas promessas. Mas que você tenha paciência, sabedoria, confiança para esperar o tempo dele. Porque a promessa já está pronta para descer dos céus dessa noite. Com glórias. Mas se coloca na brecha, se coloca na posição, se coloca como ele já tem dito que quer você. Oh, aleluia. Se coloca para receber. Se coloca de pé na presença do Senhor. E nós temos aprendido que de pé na presença do Senhor é de joelho para o mundo. É de joelho na presença do Deus Altíssimo. Porque quando você abaixa, você vê o tamanho do seu Deus. Você contempla porque você pode olhar para cima, para o alto, para o monte de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro
nosso socorro vem do Deus Altíssimo. Aleluia. Aquele que não mente, aquele que cumpre as suas Glória a promessas. Deus. Glória a Deus. Que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Esse é o tamanho do nosso Deus. Aleluia, Deus. Um Deus criador, um Deus controlador das nossas vidas. Aleluia. Mas Ele quer te controlar. Mas você tem que dar o controle da sua vida nas mãos dele. Porque nós temos um Deus educado. Um Deus que não vai roubar o controle da sua vida como Satanás faz. Que rouba da casa dele, os servos dele, os filhos dele. Mas Deus é educado. Ele só entra se você abrir a porta. Aleluia. E fazer o convite para ele fazer morada na sua vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Mas nós temos, cada um de nós, a gente tem que dar a importância necessária a esse Deus. E assim, conforme nós nos apresentarmos a Ele, é o tamanho que Ele vai se apresentar a cada um de nós. Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam e agradecem